Então você tá aí, vai bicodando o seu app faz 5 horas, 5 semanas, 5 meses? Espero que não. Mas você chegou no momento que você falou assim, tá, beleza, preciso dar vida para o meu negócio. Bom, parabéns, cara. Então se você chegou aqui é porque você falou assim, agora é a hora de iniciar a minha jornada. Porque no final do dia, se você só construir um SaaS, você só tem um produto. Ou seja, você só teve a dopamina de construir um produto. Mas agora a gente precisa ir pra luta, para conseguir os primeiros clientes. E eu quero dedicar esse vídeo aqui para te dar dois grandes raciocínios, né? Duas grandes construções de raciocínios. O primeiro raciocínio que nós vamos construir nesse vídeo juntos é por que você deve pegar os seus 10 primeiros clientes na mão. E eu vou te explicar de uma forma muito simples os benefícios de você fazer um trabalho braçal ainda em 2026. Mesmo que a IA e Cloudbot e tudo faça tudo por você. Segunda grande mensagem, o grande raciocínio que nós vamos construir nesse vídeo é algumas sugestões e dicas para você conseguir os seus 10 primeiros clientes e como você pode fazer isso de uma maneira mais simples, trabalhando apenas algumas poucas horas por semana, porque no final do dia a gente tem que pagar nossas contas e a gente tem um emprego, a gente tem nossos freelas, não dá pra gente ficar o tempo inteiro investindo no nosso SaaS. Mas eu vou tentar simplificar ao máximo aqui para vocês tirarem o maior benefício desse vídeo, beleza? Então, partiu o vídeo de hoje. Se você é novo aqui no meu canal, cara, que massa te ter aqui. Eu sou o Bruno Okamoto e já fazem 4 anos que eu produzo conteúdo sobre SaaS, micro SaaS, sobre startups. Eu venho de uma jornada de mais de uma década construindo startups. A minha última startup foi EuNerd, o nome. E eu passei quase uma década montando uma empresa que faturou alguns milhões e cresceu bastante. Mas em 2022 eu decidi sair dessa jornada e construir um portfólio de micro SaaS e me encontrei na criação de conteúdo nesse meio período. E desde então eu venho não só construindo os meus negócios em público, que atualmente eu tenho 2. Eu tenho um SaaS chamado My Group Metrics, que é uma ferramenta de Data Analytics para empresas que usam o WhatsApp na operação, como eu tenho também o Métricas, que é um SaaS de gestão de métricas para gateways de pagamento, ou seja, se você tem um SaaS e você usa Stripe ou Asas, você pluga seu SaaS ali dentro e a gente dá todas as métricas de MRR, Churn, LTV, tudo que você precisa saber do seu SaaS. E ao longo dessa jornada de construção dos meus negócios e produção de conteúdo, eu venho trazendo para vocês conteúdos sobre coisas que eu vou aprendendo, sobre o que eu venho aprendendo na minha comunidade e assim por diante. Então, se você não conhece a comunidade de micro SaaS, nós temos uma comunidade hoje com mais de 20 mil membros, onde nós temos milhares de empreendedores de SaaS e todos os dias eu aprendo coisas novas e transformo isso em conteúdos para vocês. Então, vamos falar hoje sobre os benefícios de trazer os 10 primeiros clientes na mão. Então, esse primeiro raciocínio eu quero construir com vocês aqui, compartilhando minha tela. Então, os 10 primeiros clientes, eles vão trazer para vocês 3 grandes benefícios de você fazer isso na mão. Tá? Então vamos supor que você montou aqui o seu SaaS e você concluiu que SaaS é muito gostoso fazer. Inclusive você já deve ter feito outro SaaS, talvez você tenha 5 SaaS parados, 10. Mas a conclusão que você chegou também, que todo mundo chega eventualmente, é que o SaaS ele é só uma parte de um processo de construção de uma empresa. Você precisa saber sobre vendas, marketing, contabilidade, jurídico e todas as burocracias que você tem que ter para empreender. Então vamos falar do primeiro passo e, na minha visão, o mais importante de todos, que é o momento que você dá vida para o seu produto e você vai atrás dos seus 10 primeiros clientes, tá? Então, o primeiro ponto é que ao trazer os seus 10 primeiros clientes na mão, você vai ter clareza desses 3 grandes fatores e vamos explorar cada um deles. Então, vamos supor que você lançou o seu SaaS aqui, tá? Então, o seu SaaS tá bem bonitinho ali, você lançou ele e tudo mais. Então, eu vou pegar aqui a landing page do meu SaaS, né? Então, vem aqui, nossa, fiz uma landing page super gostosa, ai que delícia, montei meu produto, meu SaaS, meu MVP, tá tudo pronto e agora eu preciso ir atrás de clientes. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a entrar no YouTube, você vai entrar em outros lugares e falar assim, tá, como eu consigo clientes para o meu SaaS, né? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é você realmente entender se o SaaS que você construiu, ele faz sentido, porque a grande maioria das vezes que nós pensamos em construir um software, nós pensamos na solução de um problema. Pensa comigo. Então você teve uma ideia de construir um SaaS, né? Eu vou pegar o exemplo do My Group Metrics que eu mostrei para você. Então eu tive uma ideia de construir um SaaS para resolver um problema para quem tem muitos grupos de WhatsApp e usa eles na sua operação. Mas eu não sei quem são essas pessoas. Eu não sei se são influenciadores, se são infoprodutores, se são empresas, que tipos de empresas que são, de qual segmento, de qual vertical. Eu não sei. Eu tenho mais dúvidas do que respostas. E meu SaaS está pronto. Aonde eu acho esses clientes, sendo que eu tenho tantos caminhos para ir? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é descobrir quem são as pessoas que devem usar o seu produto. E, naturalmente, a minha recomendação para você é que você entreviste pessoas que você pressupõe que tenha dor. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer aqui é entrevistar pelo menos 10 pessoas. Então, se você falar para mim assim, mas Bruno, eu não conheço ninguém no meu networking que tem a dor que o meu SaaS está construindo. Aqui eu vou deixar uma reflexão muito importante. Se você não sabe
e você não tem ninguém no seu networking e você não conhece o mercado, ou seja, não tem nem afinidade com o mercado que você está construindo SaaS, será que faz sentido você empreender nesse mercado? Porque assim, para mim, é uma yellow flag, né? Então já acende uma luz. Se um empreendedor vem para mim e constrói uma solução para um problema que ele desconhece, para um mercado que ele desconhece, e ele não tem absolutamente nenhuma conexão com esse mercado, ou seja, nem uma porta de entrada. Então eu recomendaria você talvez refletir se faz sentido realmente você empreender num mercado que você não conhece, porque a curva de aprendizado para você crescer uma empresa lá dentro não vai ser pequena. E provavelmente você vai ter uma desvantagem competitiva com pessoas que já estão empreendendo nesse mercado ou que já têm conhecimento do mercado. Dito isso, vamos pensar agora que teoricamente você tem pessoas que você conhece no network. Então, primeiro passo, e eu não vou dar sugestões de como ir atrás dos 10 primeiros clientes, eu vou deixar isso para a segunda parte do vídeo, mas o primeiro passo, vamos pressupor que você tem pessoas no seu network. Então, você tem um Instagram com alguns seguidores, você tá no LinkedIn, você é uma pessoa que você tem vida social, e você tem ali 10 pessoas que você pode conversar. Então, no caso do My Group Metrics, do meu SaaS, eu pensei assim, cara, quem são pessoas que têm donos de grupos de WhatsApp? Então, como eu tenho Instagram, como eu tenho LinkedIn, como eu tenho pessoas que usam WhatsApp na operação, eu entrei em contato com as pessoas e entrevistei essas 10 pessoas. Quando você entrevista essas 10 pessoas, o que você vai aprender aqui? Aqui dentro dessas conversas, você vai aprender algumas informações muito importantes, tá? Então, primeiro, a gente vai entender quais são as dúvidas e objeções das pessoas. Então, quando você tem uma clareza de dúvidas e objeções, você pode refinar a copy do seu site, você pode refinar sua landing page, você pode refinar toda a sua comunicação. Então, isso aqui é fundamental. Isso aqui é insumo para você melhorar o seu SaaS. Então, você começa a entender quais são as dúvidas e objeções. Inclusive, me leva ao segundo ponto, que quando você tem mais clareza dessas dúvidas e objeções, você melhora e otimiza o processo de onboarding do seu SaaS. Então você entendeu que as pessoas têm dúvida com isso e elas querem isso. Então você vai lá e tira todas as etapas no caminho para ela chegar aonde ela precisa chegar para tirar as dúvidas dela, para testar de fato a solução dela. O terceiro ponto de você ter clareza de quem são essas pessoas é você entender quem é o seu público-alvo. Então assim, eu pressuponho que infoprodutores são o meu público-alvo, mas depois de conversar com infoprodutores, eu cheguei à conclusão que eles estão cagando, literalmente, para saber as métricas dos grupos de WhatsApp deles. Para eles, o que importa é saber se as pessoas estão ativas, engajadas, se elas participam, porque no final, se elas derem churn, eles vão perder grana. Agora, uma empresa, né, como o Sebrae, como a Natura, como a Afya, como dezenas de outras empresas que eu atendo, elas chegaram para mim numa etapa de conversa, quando eu acessei a pessoa que cuida da comunidade deles, de operações dele, e conversei com ela, e eles falaram assim, cara, pra gente métrica é fundamental. Se eu não tenho dados, como que eu vou levar pra minha coordenação, pra minha gerência, se a gente tá tendo progresso, se nós estamos tendo sucesso com os nossos grupos, se faz sentido a gente manter a nossa operação no WhatsApp, porque no final do dia o WhatsApp é um caos. Então eles começaram a falar pra mim quais eram as dores deles e como eles faziam pra resolver essas dores, usando Excel, usando muitas pessoas e tal. Então, assim, foi gritante a diferença de pessoas que tinham a dor e de pessoas que não tinham a dor. E aí foi gritante pra mim a clareza que eu tive de entender pra quem doía mais e como elas resolviam e como era arcaico a forma que ela resolvia. E aí eu pude me focar. Então eu entendi com muito mais clareza o meu público-alvo, entendi com muito mais clareza quais são as dúvidas que essas pessoas tiveram. Foi por isso que eu fiz essa nova landing page do MGM. Eu entendi com muita clareza o que a pessoa precisa acessar. Então ela quer criar uma conta e ela precisa chegar aqui, nesse passo, o mais rápido possível. Então eu entendi isso com muita clareza. Tinha uma rápida pausa para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Prometo que é bem rapidinho, olha só. Se você vende para infoprodutores ou você vende para pessoas que usam gateways de pagamento de infoprodutos, como por exemplo a Eduz, que inclusive é a patrocinadora do vídeo de hoje, vocês podem se conectar ao ecossistema inteiro da Eduz através do DevHub e desenvolver qualquer aplicação para infoprodutores ou para empresas que utilizam a Eduz como gateway de pagamento. Dá uma olhadinha aqui. Se você acessar o portal do DevHub, vocês conseguem, por exemplo, conectar a API pública deles com a maior facilidade do mundo. E vocês têm vários tipos de webhooks, por exemplo, webhooks de área de membro, webhooks de fatura, de contratos, de bilheteria. Inclusive, vocês podem criar fluxos completos de automação usando N8N. Então, é um portal bem legal, principalmente para quem quer desenvolver soluções para um mercado específico. Existem muitas oportunidades aqui, basta ter um pouco de vontade e um pouco de criatividade, beleza? De volta para o vídeo de hoje. E outro ponto aqui também, que eu acho que é importante, além de você descobrir o seu público-alvo, é a possibilidade de você nichar
nichar principalmente no começo. Porque se você tem um público muito aberto, é tipo jogar uma rede no oceano e rezar pra vir peixe, né? Então você consegue nichar. Então você conversa com 10 pessoas, você vê que existe um padrão nas conversas com 3 ou 4 pessoas e você nicha naquele segmento no início, né? E sem contar que você ainda consegue segmentar sua landing page, né? Então, de novo, né? Vamos pegar aqui a landing page do meu SaaS. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu entendi que o meu ICP aqui são empresas de indústria textil. Então eu consigo colocar aqui, tipo assim, inteligência de comunidade para indústria textis. E aí eu posso colocar várias landing pages com o mesmo conteúdo na landing page, mas só mudar o hero, porque no final do dia o que as pessoas fazem é entrar no site e elas batem o olho e em 3 segundos, se ela não entender o que você faz, ela vai embora. Então você falando assim, meu público são indústrias textis, ou textil? Textis? Não sei. Você nichou para essa categoria. E aí você consegue criar várias landing pages, replicar e categorizar elas depois. Mas enfim, isso é um segundo assunto, né? Então, nós temos esse primeiro ponto aqui. Agora, vamos supor que você entrevistou as pessoas e você tem mais clareza do problema que você quer resolver, para quem você quer resolver, sobre o seu negócio, sobre as objeções, melhorou sua landing page, assim por diante. Segundo passo é você ter uma percepção sobre os seus usuários, né? Então as pessoas começarem a testar o seu produto, você vai começar a receber feedbacks. E você vai ter 2 tipos de feedbacks aqui dentro. Você vai ter o feedback que ele vai ser quantitativo e você vai ter o feedback qualitativo. Então, o feedback quantitativo é métricas. Então, as métricas significa que você pode plugar um post hog, você pode plugar um amplitude. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o post hog aqui, que a minha equipe terminou de configurar. E aqui a gente está, né, com o nosso painel configurado sobre as pessoas acessando a plataforma, sobre o que produtos as pessoas estão usando, se os usuários estão ativos, não estão ativos, né? Então, assim, de certa forma, aqui você vai ver que está com um número bem alto e crescente, porque a gente literalmente lançou essa landing page ontem. E aí as pessoas estão no orgânico acessando a página e tudo mais. Então tá com esses números crescentes aqui, mas é porque a gente lançou ontem, tá? E inclusive, se você ver aqui, ele não mostra de onde veio direto, né? Então são pessoas que estão acessando direto. Talvez seja do meu YouTube, não sei. Talvez você esteja vendo esse vídeo aqui e esteja acessando a página também. Mas a moral da história é que com o Post Hog aqui você pode fazer isso de graça, né? Então você pluga aqui várias métricas e você consegue entender como as pessoas estão usando as suas funcionalidades, os seus produtos e assim por diante. Então aqui você vai ter 2 grandes oportunidades de melhorias, né? Você vai melhorar a conversão da sua landing page e você vai entender também, num segundo ponto, quais são as features que os usuários estão de fato usando. Ou seja, porque o cara pode ter criado uma conta lá, tá usando tipo uma funcionalidade de 8 que você ficou fazendo. Às vezes você tá 5 meses montando seu app, abrindo parênteses, por favor, não fique 5 meses montando um app, fechando parênteses. Então você precisa entender se de fato o que você construiu faz sentido, e se as pessoas estão usando. Então você vai começar a ter métricas, né? E aí a gente tem o feedback qualitativo. O feedback qualitativo são conversas. Então normalmente o que eu faço quando eu trago os meus primeiros usuários, eu coloco eles em um grupo de WhatsApp. Então eu pergunto para eles se eles topam participar de um grupo de WhatsApp, né? Eu também mantenho conversas proativas com os membros, né? Então, por exemplo, aqui, vou abrir aqui o My Group Metrics e vou mostrar o meu dashboard, né? Então, eu abri aqui o dashboard do meu SaaS, né? Então, aqui dentro, você pode ver que a gente tem um widget de WhatsApp. Então, eu sempre deixo esse widget de WhatsApp para a pessoa falar comigo. Então, toda vez que alguém me manda mensagem, toda vez que alguém falar comigo, qualquer coisa, eu venho aqui e consigo conversar com as pessoas. E eu também faço esse meu widget abrir. Então eu também abro ele e falo, olha, estou aqui, converse comigo, tire dúvidas. E aí eu também vou pegando feedbacks qualitativos. Durante esse processo eu também vou chamando as pessoas que estão, né, chamando os usuários mais ativos para conversar. Mas Bruno, como que eu sei quais são meus usuários mais ativos? Usando Post Hog, usando Amplitude, analisando métricas quantitativas, né? Então é importante você ir entendendo mais dados das pessoas para entender se as pessoas estão realmente obtendo o valor do seu negócio. Agora eu vou te falar o que é uma luz vermelha, né? Agora você tem um SaaS que você conversou com 10, 15 pessoas, 5 criaram uma conta no seu SaaS, e nenhuma voltou. Ou uma voltou e usou um dia, usou 2 dias e não voltou mais. Então aí você tem um problema muito grande aqui, que é a proposta de valor, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Então, quando você
lançou seu SaaS e você começa a ter um balde furado, então as pessoas começam a sair, você não tem retenção e tal, tá acontecendo 3 grandes coisas aqui dentro. A primeira grande coisa aqui dentro, que se você tá seguindo esse vídeo aqui e você entrevistou 10 pessoas, é que talvez você esteja trazendo o público errado. Então você, supondo que você não seguiu essa etapa, porque antes de ver esse vídeo você já lançou seu SaaS e começou a pôr tráfego, viralizou no TikTok, tanto faz, e de repente ninguém tá usando, as pessoas não ficam, não voltam e tal. Talvez você esteja trazendo o público errado, né? Você tá, de novo, jogando uma rede no oceano e torcendo para ter alguns peixes gostosos ali e no final do dia você tá se frustrando, né? O segundo ponto é que as pessoas, elas podem não estar vendo valor no seu modelo de negócio, né? Então vamos supor que você montou um freemium ou você fez um free trial e, sei lá, durante o trial a pessoa não extrai o valor que ela quer, ou ela não vê valor o suficiente para converter para pagante, ou a pessoa no freemium viu o produto, não gostou. Então, assim, tem várias variáveis, né? Você errou a precificação, né? Então, vamos supor que você colocou um preço muito alto, um preço muito baixo, você colocou um preço acima, você colocou um preço variável, você colocou um modelo de precificação diferente do que o mercado pratica. Então, tem muitas variáveis aqui de modelo de negócio que você vai ter que descobrir. Grande parte dessas descobertas elas vão vir aqui dessa etapa aqui de você realmente entrevistar as pessoas e de você ter feedbacks quantitativos e qualitativos, tá? Então o modelo de negócio é uma coisa que você vai melhorando e refinando ao longo do dia, não tem grande segredo, né? E se você quiser, eu tenho vários vídeos aqui no YouTube falando sobre modelo de negócio. Mas agora, proposta de valor, eis um ponto filosófico que todo mundo ignora, porque ele é muito filosófico, né? E eu falo muito de proposta de valor nos meus vídeos, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que eu sou o grande defensor aqui no Brasil de proposta de valor, e aqui eu quero, né, reforçar a importância disso. Então vamos falar aqui de proposta de valor, né? Então a proposta de valor é o valor percebido pelo cliente após ele resolver o problema dele. Então, aqui tem uma questão, né? Então, assim, se você pulou as entrevistas e você lançou o seu SaaS e jogou ele no mercado e as pessoas estão indo embora, talvez as pessoas elas não estão vendo valor no problema que elas têm. Talvez o problema dela seja um problema que ela olhe e fale, cara, não pagaria para resolver, eu já faço isso na mão, eu já uso caderno, tanto faz, não vejo valor para pagar. Então, porque você falhou aqui de entrevistar melhor, né, entender as dúvidas, objeções, entender seu público, né? Então, assim, você falhou aqui nas entrevistas. Então, você tem um balde furado, né? A pessoa não vê valor no que você construiu. Segundo ponto é que também, talvez, aquele cliente não tenha aquela dor. Então, você fez um SaaS, às vezes as pessoas entraram no seu SaaS porque ele é legal, eles acharam bonito a landing page, gostaram do site e, sei lá, estavam num hype, se cadastraram ali e aquilo lá, de fato, não é o que eles precisavam, não é uma coisa que eles veem valor, eles não têm recorrência, não voltam, então ele também não teve valor. Então a proposta de valor, normalmente, é uma percepção muito clara que a pessoa tem de normalmente 2 frentes, né? Ou a pessoa vai ganhar tempo, ou a pessoa vai ganhar dinheiro, né? Ou vai economizar tempo, economizar dinheiro. Então, normalmente, a proposta de valor é essa grande percepção de ganho de tempo e dinheiro, porque no final do dia é o grande capitalismo, é o que todo mundo tá. Tá todo mundo querendo comprar tempo, todo mundo querendo comprar dinheiro, ou diminuir custo, ou diminuir perda de tempo, né? Então, o valor percebido do cliente tem que ser uma coisa muito óbvia. Então, o cliente, ele tem que ter uma dor, ele tem que entrar na dor dele e falar assim, meu Deus, isso dói muito pra mim. E aí você dá pra ele lá, ele entra lá, em 5 minutos ele usou o software, cadastrou as paradas, e ele fala, meu Deus, isso aqui resolveu meu problema. Era isso que eu precisava, é isso. Então ele tem uma proposta de valor muito clara, né? Então se a sua proposta de valor não tá clara, você falhou também, né? Outro exemplo que eu vejo muita gente da comunidade errar é que as pessoas se focam muito, por exemplo, na landing page de colocar funcionalidades, né? Então a pessoa fica tipo, e eu tenho essas features. Eu mesmo faço isso. Se você acessar aqui a página do meu SaaS agora, provavelmente tem um monte de feature também, né? E eu falo feature. Mas no final do dia, né, o que acontece? As pessoas, elas sempre querem ganhar tempo ou dinheiro. Então quanto mais você deixa isso claro na sua landing page, essa percepção de que ao usar a ferramenta, ela vai ter um ganho de financeiro, de tempo e tal, provavelmente você vai ter uma conversão e uma retenção muito maior. Então a proposta de valor, ela é fundamental para o seu SaaS e você tem que acertar essa comunicação. Se você não está acertando essa comunicação, você tem um grande problema. Segundo ponto da proposta de valor é que na época, em era de vibe coding, como tá todo mundo construindo SaaS e tem SaaS para cá, SaaS para lá e tal, o que tá acontecendo é que a galera tá fazendo muito SaaS nice to have.
que são SaaS legais de ter. Então assim, cara, se você abrir o YouTube e digitar construindo um SaaS em público, lancei um SaaS, qualquer coisa de SaaS, você vai ver uma enxurrada de vídeos de pessoas lançando SaaS. Tem muita gente lançando SaaS. Porque SaaS, ele é dopaminérgico, né? Ele é gostoso de fazer. Eu mesmo, eu acho que no Natal, entre Natal e Ano Novo, eu construí 4 SaaS ou 5 SaaS. Não sei, fiquei construindo SaaS. Fazia SaaS, deixava o Cloud pra mim trabalhando enquanto eu ia dormir e tirava uma pira. É gostoso construir SaaS. Mas muitos dos SaaS que eu fiz, eles são SaaS só legais de ter. Eles não têm uma proposta de valor legal, assim. Elas não têm uma proposta de valor que ela realmente tem essa percepção. Então, é um SaaS legal de ter. Então, o que acontece quando você tem um SaaS legal de ter é que as pessoas não vão usar sempre, não vão voltar, não vão estar lá. Então, esse é um grande problema. Por isso que, por exemplo, no meu segundo SaaS, no Métricas.ia, eu estou construindo um SaaS que as pessoas de fato vão usar muito, que de fato elas vão ter recorrência. Então, ao usar uma ferramenta de métricas, ela vai ter uma ferramenta que vai dar uma visibilidade para ela de todos os dados financeiros do seu negócio. E o que isso implica? Implica que ela toma decisões baseado em dados financeiros, em métricas. Por isso que é fundamental um SaaS que dê dados para as pessoas. Então, por isso que os meus 2 SaaS hoje são SaaS de dados, porque são SaaS que são fundamentais na operação das pessoas. Então, nesse caso aqui, as pessoas precisam saber faturamento delas, churn e assim por diante, e não tem nenhuma plataforma que você pluga num gateway e te dá isso atualmente a nível nacional, né? A gente tem os gringos no caso, né? Então, cuidado com o SaaS nice to have. Isso é um grande problema. E agora, pra gente concluir aqui esse raciocínio e eu explicar pra vocês como conseguir os seus primeiros clientes, eu quero falar sobre modelo de negócio. Então, o modelo de negócio, ele tem que estar muito atrelado, principalmente, à sua proposta de valor. Então, quando a gente fala de modelo de negócio, ele tem que estar coligado ao valor que você gera para as pessoas versus o valor percebido. Então, assim, antes de você falar assim, puta, Bruno, não entendi nada, deixa eu ser mais prático aqui. O modelo de negócio, ele tem que estar atrelado à percepção de valor da pessoa. Então, se você hoje, né, por exemplo, se eu hoje construo um CRM de vendas e eu precifico ele por quantidade de leads gerados e não por assentos, que é a prática de mercado, eu não estou precificando, não estou construindo um modelo de negócio que está alinhado com o valor gerado no meu SaaS. No caso de um CRM, para você ter uma empresa e você tem 2 vendedores, se você assina um CRM e você paga por quantidade de lead, se você vende para B2C, você vai pagar R$1 milhão por mês se você é um influenciador e tem uma base muito grande de leads. Agora, se você tem 2 vendedores e você cobra por vendedor, faz muito sentido, porque cada vendedor tem que ter o seu pipeline no CRM de leads. Então faz sentido. Assim como o MailChimp, faz sentido precificar por quantidade de e-mails enviados. Assim como o Resend, tem que precificar por quantidade de e-mails enviados. Então, o modelo de negócio, ele está totalmente conectado com a proposta de valor. Então, a sua precificação, a construção do seu modelo de negócio, ele tem que vir depois da proposta de valor estar mais clara e mais desenhada. Então, o que você faz, o que as pessoas fazem normalmente, é pressupor ou copiar um benchmark ou pegar um concorrente para lançar um modelo de negócio parecido, para não inventar roda e assim por diante. E beleza, funciona. Mas no final do dia, é uma hipótese que você está lançando e porque tem mais gente fazendo, você pressupõe que aquilo faz sentido. E talvez, se você está construindo alguma coisa para um nicho específico e você não tenha muita concorrência, ou não tenha referências nacionais, então você tem que entender esse conceito de construir um modelo de negócio alinhado com a proposta de valor. Então, entendendo a sua proposta de valor, você vai ter mais clareza do seu modelo de negócio. E o modelo de negócio, no final do dia, é erro e teste, né? Então, se você tem dúvida se o seu modelo de negócio está funcionando ou não, o que você tem que fazer é conversar com pessoas que estão cancelando. Então, você tem usuários que entraram no seu site, assinaram, não usaram, que cancelaram, que não voltaram. Então, vai atrás dessas pessoas, porque é com elas que você tem que falar e entender por que raios ela não voltou, porque ela cancelou, porque ela foi embora, tá? E aí você conversa com as pessoas. Esse é um trabalho moroso, tá, gente? Aí você fala, pô, Bruno, puta que o pariu. Olha o tanto de coisa que você tá falando, né? Olha que trabalho que dá. E sim, é verdade. Então, assim, quando você conversa com os seus 10 primeiros clientes, você tem uma visualização muito clara de quem deve usar seu produto, qual que é a percepção do usuário, métricas, quais features fazer. Você tem um cheiro de qual que é o modelo de negócio, você tem um cheiro da sua proposta de valor. Tudo isso conversando com 10 clientes. E aí, vamos para a parte 2 agora, que é como você conseguir os seus 10 primeiros clientes. Então, vamos falar como vocês podem conseguir os seus primeiros 10 clientes para a gente concluir esse vídeo aqui, nesse vídeo longo aqui, tá? O seu primeiro canal que eu recomendo você buscar é sempre você buscar no seu network. Esse é o canal principal, ao meu ver, para você conseguir as 10 primeiras pessoas. A segunda estratégia que eu mais vejo dar certo na minha comunidade é fazer outbound.
Então é literalmente você mandar mensagem no LinkedIn, é você convidar as pessoas, é você mandar mensagem no Instagram, é você sair mandando mensagem. Cold e-mail ainda funciona, mandar mensagem no LinkedIn funciona, Instagram funciona. Ai, Bruno, mas ninguém me responde, ai, blá blá blá. Tudo bem, é chato, no começo é isso, é muita gente mandando mensagem, faz parte, entendeu? Mas outbound ainda funciona, outbound é muito bom para você convidar as pessoas para conversar. Terceiro ponto aqui que eu recomendo, que essa é uma estratégia que eu gosto muito, é você comprar curso. Como assim, Bruno? Comprar curso? É você comprar um curso, entendeu? Então, por exemplo, se o seu público são empreendedores de SaaS, compra o curso do Bruno Okamoto. Porque daí você entra numa comunidade que eu tenho 1.300 alunos com quase, sei lá, 600 donos de SaaS, e você vai estar num ambiente repleto de CPs donos de SaaS, ou seja, empreendedores, devs, de tudo, mas é um ambiente da bolha tech de SaaS. Então, ao comprar cursos de infoprodutores e de donos de comunidades, você acessa a comunidade deles onde tem o seu público-alvo lá. Isso aqui é uma estratégia que funciona, ó, filé mignon, cara. Não tem erro. Eu sempre recomendo isso para meus alunos. E, cara, é muito bom porque você vai criando uma reputação dentro da comunidade e você vai gerando leads ali e você tem um ROI infinito, né? Próximo passo aqui que eu também recomendo, que aí esse aqui não é para todo mundo, mas eu acho que é fundamental, eu faço isso sempre, é a produção de conteúdo. Então, produção de conteúdo é fundamental, assim. Produzir conteúdo ajuda muito, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um post que eu fiz literalmente ontem, né? Então, eu tive um problema com o meu SaaS, o meu SaaS quebrou, né? E aí eu fiz um post quebrando, mas anunciando a nova versão do meu SaaS. E eu tive 420 likes e 51 comentários, né? Então, o que acontece? Eu vim aqui e falei assim, ó, meu SaaS saiu de 35 para 12k em uma semana. Então, eu coloquei um hook forte, fiz aqui e tal, e no final eu falei, olha, estou abrindo uma lista de beta testers, quer participar? Comenta, eu te mando no privado. E aqui eu tive 50 comentários e um monte de gente falou, quero testar, eu quero testar. Então, produzir conteúdo funciona. Às vezes você vai acertar, às vezes não vai, é muito erro e acerto, mas como qualquer coisa na vida. Então, o que conta sempre é consistência e cadência. Mas produção de conteúdo funciona muito bem. E por fim, um outro caminho que eu diria que ele é também um pouco mais chatinho é ads. Então, eu recomendo demais vocês fazerem ads, né? Mas faça ads para aprender, não para crescer. Então, você vai ter uma curva de aprendizado como fazer ads, mas eu considero a habilidade de você entender de tráfego pago como uma habilidade fundamental para donos de SaaS, porque no final do dia, se você não controla os seus canais de distribuição e você põe isso na mão de terceiros, você corre o risco de estar sendo tapeado, de você estar com um prestador de serviço ruim, etc, etc. Então, se você tem que aprender o básico, aprenda fazendo isso para o seu SaaS. Então, você traz as primeiras pessoas. Mas, Bruno, ao trazer ads, como que eu vou entrevistar as pessoas? Ao comprar curso, como eu vou entrevistar as pessoas? Fácil. Então, todo mundo que entrar no seu site aqui, esses 10 primeiros clientes, em vez de você colocar preço para comprar, você coloca um botão de demo, ou de agendar call, ou de falar com um especialista, tanto faz. Então você tira o botão de comprar e você coloca aqui, né, essa opção de a pessoa falar com uma pessoa, ou você simplesmente coloca um widget do WhatsApp, que é aquele botãozinho que eu mostrei para vocês, e quando a pessoa entrar no site, você abre ele ali e fala, opa, estou aqui, vamos conversar, blá 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 blá. Então, para vocês, essa é a minha sugestão. Você vai crescer o seu SaaS, vai validar uma ideia, vai lançar o seu negócio, seus 10 primeiros clientes têm que vir na mão, tá? Se você extraiu o valor desse vídeo e isso aqui te fez pensar um pouco diferente, não esquece aí de deixar seu like e comenta. Comenta aí para eu saber, me fala do seu SaaS, me fala qual é o seu momento, me fala um pouco do seu negócio, porque eu adoro conhecer o negócio dos outros. Para mim é sempre um prazer estar aprendendo com vocês, tá bom? Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!